Olá, queridos irmãos, estamos de volta, começando uma nova série, agora baseada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E a partir de hoje nós vamos começar uma nova série baseada nestes dois versículos e no contexto dele, pensando nas leis da semeadura e da ceifa. Quais são as leis, quais são os fundamentos da semeadura e da ceifa, da semeadura e da colheita. Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Corinto, instruindo aqueles irmãos quanto à coleta, quanto à assistência que eles deveriam dar àqueles irmãos necessitados. Ele diz: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então Paulo estava escrevendo esta carta para dizer aos irmãos ali de Corinto que os irmãos macedônios estavam indo buscar aquela oferta depois daquela coleta que foi feita. Talvez de roupas, de cestas básicas, de calçados, enfim, de gêneros necessários para a vida, para a sobrevivência. E Paulo então escreve esta carta falando sobre a questão da generosidade, a questão de dividir, de compartilhar. E ao falar desse tema sobre generosidade, desta atitude dos crentes em abençoarem a vida do outro, a vida do irmão, a vida do próximo, a vida daquele que estava em necessidade, como era o caso dos irmãos da Macedônia, que estavam sendo supridos aqui pela atitude das igrejas de regiões mais ricas, mais abastadas e que não estavam enfrentando naquele momento a dificuldade, a fome, a escassez. Paulo fala sobre a questão da semeadura e da ceifa. Ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E assim sendo, queridos, nós queremos pensar nesta série de reflexões a respeito da lei, dos fundamentos da semeadura e da ceifa. E se você se interessa por este tema, fique conosco, nos acompanhe aqui em nosso canal. Nós vamos falar sobre semear e colher. Isso tem a ver com a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida profissional, nossa vida social, nossa vida espiritual, enfim, todos os segmentos da nossa vida é como uma grande semeadura. A nossa vida é como uma lavoura. E para que esta lavoura aconteça, para que esta colheita aconteça, para que haja fartura, abundância de colheita, algumas leis, alguns princípios, alguns fundamentos devem ser respeitados. E é isso que nós vamos estudar nesta série, baseada aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos pensar sobre a lei da semeadura e da ceifa. Que Deus os abençoe, que você nos aguarde, que você esteja preparado com seu coração e a sua mente para acompanhar esta série de reflexões. Amém.